Bom, nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus nesses nossos devocionais, né? Sempre lembrando, não se trata de um culto solene, trata-se de um devocional no qual temos orações e temos leitura e exposição da palavra de Deus. Nós estamos na carta aos Hebreus e estamos no final do capítulo de número 4. Então nós vamos ler nesse instante todo o capítulo 4. O texto de hoje são os versículos 14 a 16, mas nós vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo 1. Então diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor a sua misericórdia para esse momento. Pai Santo e Justo, nós vamos agora ouvir a exposição da Tua Palavra. Queremos pedir para que nossos ouvidos, nossa mente estejam atentos àquilo que ouviremos e que pelo Espírito Santo nos seja dado entender, compreender a mensagem que acabamos de ouvir, texto sobre o qual ouvimos, que o Senhor nos faça perceber as implicações para a nossa própria vida, que a nossa confiança, amor e deleite no Senhor sejam aumentados. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.
Nós vamos, nesse instante, ouvir a instrução da palavra do Senhor. Um comentarista, tratando sobre esse texto, ele falou da vida cristã como sendo um barco à vela. E aí então ele comparou nessa colocação que os mandamentos, as exigências que Deus faz para as nossas vidas, são como se fosse ali o leme que vai dar direção. Então Deus exige certas coisas de nós devemos cumprir seus mandamentos, e isso é o leme desse barco para que nós possamos chegar no destino correto. No entanto, por mais que seja importante o leme que vai dar direção para onde o barco deve ir, o barco um barco à vela não tem condições. Se ele é um barco à vela, ele precisa, então, do poder do vento para mover-se de um lugar para o outro. Então, se não houver um vento com uma certa força que encha as velas de ar, ele não conseguirá mover-se. E então ele diz que na vida cristã, um vento forte dos recursos encontrados e apresentados no Evangelho é necessário para que então a vida cristã se mova. Então temos um leme que dá a direção, são os mandamentos de Deus, mas nós não conseguimos por nós mesmos nos mover. É preciso que venham esses recursos apresentados no Evangelho, que são os recursos da graça de Deus. Aqui na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele se preocupa em relacionar as exigências de Deus, os mandamentos, aquilo que nós devemos fazer, com os recursos que Deus nos concede para que nós sejamos capazes de cumprir essas exigências de Deus. O escritor aos Hebreus faz isso, ele faz essa relação entre as exigências e os recursos para cumprirmos, porque ele não é apenas um teólogo apresentando uma doutrina que está lá, então nós devemos crer, devemos viver à luz dessa doutrina. Mas ele é um pastor. Ele está preocupado em como as pessoas vão aplicar aquilo que elas estão ouvindo. Então, ele, em certo momento da carta, lá na frente, no capítulo 13, versículo 22, ele chama tudo isso que ele está fazendo aqui na carta de uma palavra de exortação. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está exortando seus leitores, mostrando a eles as exigências de Deus, mas mostrando também a eles os recursos que Deus, em sua graça, provê para a vida cristã. E aqui no final do capítulo 4, então devem lembrar, o capítulo 4 tem uma ligação muito profunda com o capítulo 3, então é uma exortação que começou no 3, que incita desde o início, desde lá do início do capítulo 3, ele está dizendo para eles considerarem a Cristo, para que eles estejam então olhando para Cristo. Se eles ouvirem a palavra de Deus, eles não endurecerem seu coração. Ele está exortando esses irmãos numa certa direção, incitando esses irmãos a se manterem firmes em sua fé em Cristo Jesus, não endurecendo o coração diante das dificuldades. E para atender a esse requisito de manter-se firme na fé, ele já apresentou alguns recursos que o cristão tem à sua disposição. Desde o capítulo 3, o primeiro recurso que nós já observamos que nos é dado em Cristo Jesus é justamente a comunhão e o encorajamento na Igreja de Cristo. Note que ele diz, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lá no capítulo 3, versículo 13, nós encontramos este ensino, quando diz, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Então, um primeiro recurso para que nós não venhamos
a desistir, a parar em nossa fé, o primeiro recurso mencionado aqui nesse contexto foi justamente esse recurso da comunhão dos santos. Precisamos uns dos outros e devemos cuidar uns dos outros para que não pareça que alguém ficou para trás. Então, devemos ter esse cuidado mútuo na Igreja de Cristo. Outro recurso importante é a palavra de Deus. Então ele repete algumas vezes, citando o Salmo de número 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no capítulo 4, versículos 12 ao 13, ele falou sobre a eficácia dessa palavra quando disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, observe, a comunhão dos santos e a palavra de Deus são recursos da graça de Deus para que nós possamos continuar na nossa caminhada cristã. Agora, quando nós chegamos a essa parte final do capítulo de número 4, o escritor aos Hebreus está direcionando o nosso olhar para outro recurso da graça de Deus. Então, se nós pensarmos nos dois primeiros, deveríamos dizer: precisamos estar em uma igreja, devemos ser membros de uma igreja, devemos estar em uma igreja fiel, na qual nós vamos receber o cuidado dos irmãos e vamos também oferecer o nosso cuidado a eles. Devemos estar numa igreja fiel onde haja pregação fiel da palavra de Deus, porque isso é um recurso para a nossa caminhada. Agora, quando chegamos aqui, o que aparece? Aparece a oração pela qual nós nos achegamos ao trono da graça de Deus, para receber misericórdia e graça para que nós possamos seguir em nossa caminhada. Então, precisamos de comunhão, precisamos da palavra de Deus e precisamos de oração. Isso são os recursos que Deus nos oferece em Cristo Jesus, para que então nós possamos experimentar o vento batendo na vela e então seguirmos em nossa caminhada. Então, se a vida cristã é um barco à vela, os requisitos, as exigências que aparecem aqui no livro da Carta aos Hebreus são como o leme que vai direcionar. São essenciais, mas sem o vento nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, mais importante que seja o leme, nós precisamos dos recursos que impulsionam o barco. E então, para isso nós precisamos desses grandes recursos que são nossos em Cristo. Recursos da comunhão, recursos da palavra de Deus, recursos da oração. Todos esses recursos estão vinculados à obra de Cristo a nosso favor. Estes são os ventos, por assim dizer, que lançam ar nas velas do nosso pequeno barco e nos dão condições para prosseguir o curso que Deus traçou para a nossa vida. Em Hebreus capítulo 4, versículos 4 a 16, o escritor então está nos lembrando que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e ascendeu aos céus, o nosso grande sumo sacerdote. Então a mensagem que nós temos nesses versículos, 14 a 16, podemos dividi-la em 3 pontos que podem ser basicamente esses. Primeiro, há uma exigência, depois há uma motivação e por fim nos é oferecido os recursos nos são oferecidos. Então, primeiro, há uma exigência. Qual é essa exigência? Olha na sua Bíblia, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui está a exigência, o mandato, o mandamento. Conservemos
firmes a nossa confissão. Então ele começa com essa passagem reafirmando essa exigência que ele já está enfatizando durante toda a carta. Mantenhamos firme a nossa confissão. Devemos perseverar. Isso, em outras palavras, significa vamos perseverar em nossa fé. Conservemos firme a nossa confissão. Então, não é apenas um requisito, uma exigência necessária, mas também é uma coisa extremamente difícil de fazer. Os leitores da carta aos Hebreus estavam tendo dificuldades, eles estavam tendenciosos a falhar justamente aqui, de manter-se firme na fé, de conservar a confissão. E para muitas pessoas isso parece até uma coisa fácil, né? Quando dizemos o cristão deve conservar firme a sua confissão. Mas olhando sinceramente para o assunto, devemos reconhecer que esse requisito não é algo fácil de cumprir. Eu li certa vez que um homem chegou para uma jovem no trabalho e disse: olha, para mim esse negócio todo de cristianismo, isso é uma forma de escapismo. Vocês têm medo das coisas, vocês têm medo da vida, então vocês se enfiam na religião e se colocam ali como quem está querendo fugir das dificuldades reais da vida. É um caminho que vocês escolhem, um caminho fácil para os fracos, é uma fuga, ele disse. Então a moça respondeu: bom, eu quero que você tente ser um cristão, que você comece pensando que você, como um cristão, você tem uma luta contra o mundo, tem uma luta contra a sua própria carne, seus desejos. Você vive num mundo como se fosse um estrangeiro, em uma terra estranha. E depois você tem todas as lutas contra o mundo presente, que quer colocar diante de você um estilo de vida, pensamentos. Você está resistindo e nadando contra a maré o tempo todo. Quando você vê isso, você vai perceber: ser um cristão de verdade não é uma coisa fácil. Ser um cristão nominal é fácil, porque você assume uma postura de cristão, mas você vive como um mundo, uma vida mundana que não tem nenhuma confrontação. Você nem confronta, nem é confrontado. Você não está nadando contra a maré, você está nadando a favor da maré. Então, mesmo que tenha o nome de cristão, você não sofre oposição e a sua vida, nesse aspecto, não se torna difícil. Mas se alguém assume uma postura de verdade, verdadeiramente de um cristão, com certeza sua vida não será fácil. Não é um escape, pelo contrário, você está arrumando tribulações e dificuldades. Você está se colocando numa posição que é contrária à posição do resto do mundo. Exatamente isso que a moça disse àquele rapaz sobre essa posição que o cristão tem no mundo. E ela estava certa. Se você procura um desvio, se você procura facilidade, se você procura não ter confrontação com esse mundo, de não ter o ódio, muitas vezes, desse mundo, então o cristianismo não é para você. Escolha outra religião, vá por outro caminho, mas o cristianismo não é para você. O cristianismo é exatamente ir por um caminho que outras pessoas não estão seguindo. E foi isso que Jesus disse quando ele disse: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Então isso é a dura realidade cristã. Seguir a Cristo é buscar tesouros que não estão na terra, que não estão nessa vida, tesouros no céu. Então os cristãos, é claro, eles reconhecem as bênçãos de Deus, as bênçãos terrenas que Deus nos dá, eles apreciam essas bênçãos em boa medida, mas eles são pessoas que colocaram o seu coração no descanso celestial.
eles estão vivendo no deserto, por assim dizer, mas o coração deles está lá já no descanso. O anseio e o desejo não é pelo que há no deserto, mas pelo que há lá nesse descanso prometido por Deus. Então estamos num campo de batalha espiritual, com inimigos como a carne, o mundo e o próprio diabo. Nós aceitamos então que este tempo agora é o tempo do nosso trabalho. Nós não estamos aqui como se estivéssemos numa vida mansa, pendurados em uma rede, desfrutando o tempo todo de uma vida tranquila e mansa, sem dificuldades, sem problemas, sem conflitos, sem angústia. Angústias às vezes exteriores, porque o mundo e o diabo nos atacam, mas também angústias interiores, porque nossa própria carne é a nossa inimiga. Esse tempo é um tempo de abnegação voluntária, um tempo que nós às vezes devemos resistir, enfrentar, lutar. Não é ainda o tempo do descanso, mas o descanso, temos um descanso espiritual em Cristo agora e o descanso final nos aguarda. Então a recompensa espera na vida por vir. Mas agora o que podemos esperar é essa confrontação contínua, esse campo de batalha incessante. E o versículo 14, o escritor diz que nossa confissão, nós devemos nos apegar à nossa confissão. Então é interessante observar isso. Veja, vou ler mais uma vez. Tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Firme, apegados a essa confissão. Isso é a exigência aqui em nosso texto. É requerido de cada cristão que nessa batalha que ele empreende nesse mundo, ele se agarre a essa confissão, a confissão que ele tem. E quando pensamos na palavra confissão, devemos lembrar que a igreja primitiva, ela empregou fórmulas teológicas para expressar a confissão dos fiéis. E depois essas formas foram desenvolvidas pela igreja, resumindo o ensino da Bíblia, e aí chegamos a fórmulas como o credo dos apóstolos, o credo atanasiano, o credo niceno, e depois confissões, como a Confissão das Igrejas Reformadas, que são a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, são documentos que resumem aquilo que nós cremos sobre a Palavra de Deus. Então isso nos lembra que existe um conteúdo da verdade. Quando nós estamos professando a nossa fé, quando dizemos cremos em Cristo, a pergunta que pode nos ser feita é: o que você crê a respeito de Cristo? E quando eu respondo a isso, eu estou formulando aquilo que eu creio, o meu credo. E o meu credo não é um credo particular. É o credo que resume o ensino da Bíblia e é o credo confessado pelas igrejas de Cristo na história da redenção, na história da igreja. Então, muitas pessoas vão dizer: olha, nós não precisamos de um credo, nós somos contra o credo, basta ter a Bíblia. E aí então você pergunta a ela: o que você crê a respeito de Cristo? Ele é Deus ou ele é homem? Ou ele é Deus e é homem? Quando a pessoa vai responder a essas perguntas, ela está formulando um credo. Talvez seja só o credo dela, ou talvez seja o credo de um herege. Não há como fugir. Uma vez que a Escritura requer de nós uma interpretação, então nós devemos formular aquilo que nós cremos a respeito do que a Bíblia está dizendo. Então todos têm um credo. Seja um credo escrito ou não escrito, seja um credo bíblico ou não bíblico, verdadeiro ou falso, mas todos têm um credo. Então, um credo nada mais é do que um resumo do ensino da Bíblia. A própria palavra credo é o início da confissão, quando dizemos creio em Deus Pai. No latim, a primeira palavra é credo. Então, veja, significa eu creio, né? Credo, eu creio. Então é importante saber naquilo que nós acreditamos.
há um conteúdo ao qual nós podemos nos agarrar. Então não devemos deixar de lado este assunto sobre o que nós cremos, mas o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos agarrar a essa confissão, desde que seja uma confissão bíblica, devemos nos agarrar a essa confissão. Devemos saber e ter clareza quem é Jesus, o que ele fez por nós, como nós somos salvos, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, como se dá a salvação, como se dá a santificação, o que nos espera na vida por vir. Temos que ter respostas bíblicas para isso, e as nossas respostas são exatamente aquilo que nós cremos a respeito da palavra de Deus. Existe um escritor bem conhecido chamado J.C. Ryle, né? Ele disse o seguinte sobre esse assunto: uma religião sem doutrina ou dogma é algo que muitos gostam de falar atualmente. Parece muito bom no começo, parece muito bonito à distância, mas quando nos sentamos para examiná-la e considerá-la, acharemos uma simples impossibilidade. Podemos também falar de um corpo sem ossos e tendões. Ninguém jamais será alguma coisa ou fará alguma coisa na religião, a menos que acredite em alguma coisa. Ninguém jamais luta seriamente contra o mundo, a carne e o diabo, a menos que tenha gravado em seu coração certos grandes princípios nos quais acredita. Então não existe cristianismo sem fé, sem credo, sem uma confissão. Você confessa alguma coisa, bom, isso não há como você entrar nessa luta e viver o cristianismo sem uma confissão. Assim, para a confissão cristã é para nós. Nós somos obrigados a nos mantermos firmes como se nossa vida dependesse disso, e de fato depende. Então você tem o ensino da palavra de Deus, as doutrinas que são ensinadas pela palavra de Deus, e você deve saber o que você crê, porque isso é que dá então a você um leme, uma direção para que você se mantenha firme nesse propósito. Então o escritor aos Hebreus diz: apeguemos-nos, agarrem-se a isso, mantenham firme essa doutrina sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo, sobre a salvação graciosa de Deus, sobre a vida eterna. Mantenham, agarrem-se a isso. Isso mostra que realmente nós devemos estudar, aprender e guardar em nosso coração as doutrinas bíblicas e suas implicações. Então, o primeiro requisito, a primeira coisa em nosso texto é um requisito, é uma exigência, que nós devemos manter firmes a nossa confissão. Não devemos abrir mão dela, não devemos desprezá-la, não devemos esquecê-la, não devemos colocá-la de lado, mas devemos manter firme, continuar confessando a Cristo tal como ele é apresentado no Evangelho. Agora, em segundo lugar, o escritor aos Hebreus nos oferece um motivo para isso. Por que nós devemos nos apegar e manter firmemente essa confissão? E a resposta que nos é dada, a razão para isso, para nos mantermos firmes e termos essa esperança na perseverança, é um ponto doutrinário. Porque é aquilo que a Bíblia diz que Cristo fez por nós. O que a Bíblia diz sobre Cristo e sobre sua obra. Isso, o que Cristo fez e quem ele é que motiva o cristão a entrar em uma vida de luta e conflito, mantendo-se firme em sua confissão. Veja a razão apresentada. Olhe de novo para o versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Aqui está o motivo. Conservemos firmes a nossa confissão. Aqui está a exigência sobre a qual nós já falamos. Então, qual a razão ou motivo para conservarmos firmes a nossa confissão? Porque nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, a razão por trás da nossa perseverança e firmeza na fé é a pessoa
E a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é apresentado aqui como o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o principal dos sacerdotes. Ele garantiu a nossa salvação. Jesus e a sua obra salvadora, então, são apresentados aqui como um remédio, como um antídoto, principalmente para o medo. Então, o cristão ele está nessa luta, mas ele fica pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu serei vencido por esses inimigos terríveis? Será que eu vou desanimar da minha fé? Será que eu serei condenado em meus pecados? Será que eu vou me afastar da verdade? Será que eu vou desprezar a Deus? Será que eu vou deixar de temer ao Senhor? Então, esses temores, por volta e meia, eles aparecem para assombrar, para infligir preocupação em nosso coração. Nós temos a exigência, devemos manter firme a nossa confissão, mas olhamos para nós e sabemos, somos fracos. Nós podemos cair diante desses inimigos. Sim, podemos ser enganados pelos desejos, as belezas desse mundo. Podemos ser enganados pelas mentiras de Satanás. Podemos ser enganados pela dureza do nosso próprio coração. E por vezes nós cedemos a algumas dessas coisas. E por isso nós olhamos para nós e dizemos: como eu vou manter-me firme? Quem sou eu? Sou tão fraco, tão debilitado, tão inconstante. Hoje eu quero muito, amanhã eu não quero. Hoje eu me sinto santo, amanhã eu me sinto miserável. Como eu poderei manter-me firme? E a resposta aparece. A firmeza não é pela sua capacidade. A firmeza, aquilo que dá esperança para a nossa firmeza, se encontra na obra salvadora de Cristo Jesus, que é apresentada aqui então como um antídoto contra esse medo. O medo do fracasso, o medo de cair, o medo até de se aproximar de Deus em oração, um medo que paralisa a pessoa. Não consigo, não acho que não vou conseguir continuar. Então, muitos cristãos, eles estão muitas vezes lutando no seu relacionamento com Deus. E esse é um assunto que é frequente, a oração. A razão disso é sentida pelo escritor aos Hebreus. Ele disse no versículo anterior: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13. Deus sabe de todas as coisas. Tudo está claro. Tudo é patente diante dos seus olhos. Tudo é descoberto. E nós vamos ter que prestar contas a Ele. Isso, por vezes, se torna um obstáculo. Nós olhamos e pensamos: eu vou orar, Deus já sabe os meus pensamentos. Ele viu que eu pequei, Ele viu que eu segui por esse caminho ruim. Ele viu que eu desprezei durante toda a semana. Então começamos a pensar sobre isso e até temos medo de vergonha. Ficamos como Adão e Eva no Jardim do Éden, com vergonha de Deus. A consciência fica desconfortável com o pensamento de olhar e de falar com Deus. Sim, isso é exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram contra o Senhor e eles caíram do seu estado original. E antes de cair, diz o texto lá em Gênesis 2:25, que eles estavam nus e não tinham vergonha. E agora, depois que o pecado veio, entrou no mundo, eles não puderam mais se deleitar com o olhar do seu Criador em sua direção. Eles tiveram medo. Depois da queda, eles se esconderam com vergonha. Eles costuraram pateticamente uma roupa com folhas de figueira. Eles eles temeram a presença do Senhor, eles se esconderam quando o Senhor foi até eles. Eles temeram se aproximar do Senhor. E assim que nós, por causa dos nossos pecados, muitas vezes nos sentimos com medo de nos achegarmos a Deus. Eu já cometi esse pecado tantas vezes. Agora eu vou mais uma vez. Temos medo. Ficamos desencorajados, ficamos com vergonha de falar com o Senhor, nosso Deus. E aí então, escondemos-nos, por assim dizer, o quanto
podemos. Não oramos, deixamos a oração de lado. E só quando as circunstâncias nos forçam, quando o desespero bate a porta, então olhamos e dizemos: não há outro remédio, vou orar. É esse medo paralisante que o escritor aos Hebreus está abordando aqui. É como se ele estivesse dizendo: olhe, lembre-se do seguinte, em Cristo, vocês não devem manter distância de Deus. Vocês não precisam ficar com medo e tremor. Vocês são convidados a se aproximar e a fazê-lo com confiança. Porque Cristo fez algo por vocês que lhes permite entrada diante da presença de Deus. Então, a razão dessa mudança é a obra salvadora de Jesus Cristo para reconciliar pecadores com Deus. Em particular, dois aspectos do trabalho do Senhor Jesus Cristo são apresentados aqui. Primeiro, ele fez propiciação por nós no tabernáculo celestial. Segundo, ele agora ministra lá do alto com simpatia por nossa fraqueza. Então, quando Deus descobriu o pecado de Adão e Eva, Deus os castigou. Deus os impediu de ficar no jardim. Deus os expulsou do jardim. Deus os impediu de retornar ao jardim. Mas, ao mesmo tempo, Deus tomou a iniciativa para a salvação dos nossos pais. Ele tomou a iniciativa de restaurá-los à comunhão consigo mesmo. Em Gênesis 3:21 diz: o Senhor Deus fez para Adão e para sua esposa roupas de peles e os vestiu. Deus sacrificou um animal em seu lugar e vestiu Adão e Eva com vestes do substituto inocente que ele havia providenciado. Isso é uma imagem, uma figura exatamente daquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus efetivamente tira o nosso pecado e ele nos veste de perfeita justiça, que não é nossa, mas é de Cristo, mas ficamos vestidos como se fosse de uma roupa, vestidos com essa justiça. Então, ao olhar para nós, Deus nos vê sob a ótica dessa justiça, a justiça perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o escritor aos Hebreus está falando de Jesus como nosso sumo sacerdote, com essa passagem do sacerdócio ele está tratando de um tema que ele vai repetir por toda a carta, isto é, a obra de Cristo para a nossa salvação, morrendo na cruz. Aqui o escritor aos Hebreus estabelece uma comparação. De um lado, ele nos apresenta Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos, que depois subiu ao céu. E por outro lado, ele apresenta o ofício do sumo sacerdote de Israel no Antigo Testamento. Isso fica mais claro, obviamente, para os leitores da carta que eram judeus. Agora, o que devemos entender aqui? O sumo sacerdote, então, era o principal dos sacerdotes. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Depois, os seus filhos foram herdando essa posição. Os filhos que Deus escolhia então ocupavam o ofício de sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote era aquela pessoa, aquele homem, que entrava no interior do tabernáculo e depois do próprio templo para fazer expiação pelos pecados do povo. Primeiro, ele oferecia um sacrifício por si mesmo, por sua família. Depois ele oferecia um sacrifício pelos pecados, ele se purificava com água e depois oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Ele adentrava ao templo ou tabernáculo, ele entrava no pátio, lá no pátio ele fazia o sacrifício, ele entrava então no lugar santo, e depois ele abria a cortina e entrava no chamado lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. Então ali estava a presença de Deus. Havia uma arca, que era uma arca de madeira coberta de ouro, havia sobre essa arca uma tampa, que é chamado de propiciatório,
E sobre essa tampa havia os querubins, os anjos, olhando como se para baixo, para o conteúdo da arca que continha os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Então, para evitar a punição, Deus está, através dos querubins, olhando para a lei, para o cumprimento da lei. Para evitar essa punição, o sacerdote levava sangue até esse lugar do sacrifício dos animais, e ele aspergia sangue sobre essa tampa, o propiciatório. E ali então ele colocava sangue entre a lei que deve ser cumprida e o olhar de Deus através dos querubins. Sangue de um substituto. Então, quando o sangue era oferecido ali, no dia da expiação, Yom Kippur, a ira de Deus então era propiciada. Quer dizer, Deus deixa, algo se interpôs, um preço foi pago, ele deixa de se irar contra o seu povo, ele aceita o sacrifício, ele reconhece, eles desobedeceram a minha lei, mas houve um substituto que morreu para sofrer a ira e a condenação no lugar desses pecadores. E essa imagem toda é uma imagem que no Antigo Testamento era apenas uma figura do real sacrifício que seria feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes de Israel, o sumo sacerdote, entrando uma vez por ano nesse tabernáculo terreno e lançando sangue sobre o propiciatório, era apenas uma figura que apontava para um sumo sacerdote superior, o Senhor Jesus Cristo, que adentraria não em tabernáculo feito por mãos de homens, mas no tabernáculo celestial para para nos propiciar diante do Senhor Deus. E esse sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, é perfeito. Primeiro, por causa da sua natureza divina. Ele é o Filho de Deus. Mas ele também é homem sem pecado. E ele, como homem, derramou o seu sangue suficiente para satisfazer a ira de Deus para sempre. Ele é perfeito porque o sacrifício dele alcançou uma expiação completa. Diferente das ofertas oferecidas antes, Arão teve que repetir esse sacrifício muitas vezes. E Arão não foi perfeito. Mas o nosso Senhor é o sumo sacerdote perfeito. Ele não é um homem pecador que entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, que precisava voltar novamente no próximo ano. Ele que tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Não. Cristo entrou apenas uma vez nos céus, no verdadeiro tabernáculo, na sala do trono celestial de Deus. E ele ofereceu sua obra na cruz, o seu sangue derramado uma vez por todas. Esse contraste está claro aqui no versículo 14. Ao contrário de Arão, que não conseguiu entrar no descanso, foi-lhe negado isso por causa de seus pecados. E ao contrário dos sumos sacerdotes que seguiram Arão, todos eles eram pecadores, que não poderiam oferecer o verdadeiro sacrifício. Mas Jesus, ele ofereceu o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Ele concluiu sua obra. Ele entrou no descanso de Deus. O próprio céu é lá que ele concluiu a nossa redenção, quando ele foi assunto aos céus. Jesus, então, é o nosso sumo sacerdote. Nós estamos reconciliados com Deus. Isso significa que nós podemos nos aproximar dele livremente. As coisas mudaram, é o que o escritor aos Hebreus está tentando mostrar. Nós não precisamos fazer como Adão e Eva, nos esconder do Senhor. Não precisamos fugir do jardim. Não há mais um véu que separa o santo do santo dos santos. O véu foi rasgado quando Jesus morreu. A presença de Deus está aberta a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos agora
como o escritor aos Hebreus tanto deseja, ver que é possível nos aproximarmos corajosamente da presença de Deus, que antes nos era negada e agora essa presença nos é oferecida. O propiciatório era o lugar onde os pecadores poderiam aproximar-se de Deus. O Deus Santo. Poderiam fazer isso em segurança e confiança por causa do sangue. E foi o que Deus disse a Moisés no deserto. Êxodo 25, 22. Ali me encontrarei com você. E de cima do propiciatório, entre os dois querubins que estão na arca do testemunho, falarei com você. É aqui, então, diante da presença do Senhor, que nós nos encontramos com segurança e pacificamente com o Senhor nosso Deus. O lugar protegido pelo sangue oferecido uma única vez pelo perfeito sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Isso é o primeiro aspecto da obra de Cristo mencionado aqui. Que ele nos propiciou, que ele morreu para propiciação dos nossos pecados. Agora, o segundo aspecto do ministério sacerdotal de Cristo é a sua simpatia, a simpatia que ele tem por nós no céu. Versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Este é um argumento que o autor aos Hebreus que ele já usou antes e agora ele repete. Então deve ser algo importante. O Senhor que você serve, o Salvador para quem você olha, ele não se afasta de suas provações. Ele não ignora as suas provações. Mas ele as sente com um conhecimento íntimo. Ele conhece. Ele sabe o que é passar dificuldades. Ele sabe o que é ser traído, ser decepcionado. Ele sabe como é dura a luta nesse mundo, como os inimigos todos nos atacam constantemente. E ele não está desinteressado, nem frio, nem distante com o que você está pensando e você está se preocupando. Ele já veio a essa terra. Ele já andou entre os homens. Ele já assumiu a natureza humana. Ele sabe o suficiente para ter um sentimento íntimo conosco. Portanto, ele é capaz de nos representar diante de Deus, diante do trono de seu Pai Celestial. Ele é capaz de defender a nossa causa, assegurando o seu lugar, buscando os recursos espirituais de que tanto nós precisamos. Essa é a razão pela qual você não deve desistir. Porque Cristo está lá no céu. É verdade, você ainda está aqui na terra. Você ainda não colocou seus pés no descanso que resta para o povo de Deus. Você ainda está sofrendo e está nesse combate. Mas Cristo conhece você, Cristo sabe de suas necessidades, ele está lá no céu. E lá no céu ele está como homem, com carne humana. Ele suportou tudo aqui na terra e não caiu em pecado. A sua justiça representa você diante do trono de Deus. Por causa da justiça de Cristo, a porta está aberta, o acesso está garantido. Por mais que você seja fraco, por mais que você seja oscilante, por mais que você tenha dúvidas, a porta está aberta, não por sua causa, mas por causa de Cristo Jesus. Isso quer dizer, as suas orações são aceitas. Não duvide, isso é o ensino do Evangelho. As suas orações são aceitas diante do trono da graça. E Cristo está lá, intercedendo continuamente por suas necessidades. Como ele disse, através das palavras do Salmo, escritos aqui também no capítulo 2, versículo 13. Eis aqui estou,
e os filhos que Deus me deu. Isso foi o que Jesus declarou ao chegar ao céu. Eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Ele abriu o caminho para você. Ele estabeleceu um lugar onde você agora pode orar pela provisão do Senhor, pela proteção espiritual de seu Pai, com a certeza de que você receberá aquilo que pede, que as suas petições serão respondidas. Jesus explicou tudo isso aos seus primeiros discípulos no cenáculo, na noite de sua prisão. Eles não estavam entendendo tudo, mas enquanto Jesus estava falando, eles perceberam claramente que Jesus estava indo embora. E o que os confortou foram as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Haveria dificuldades, problemas. O escritor aos Hebreus nos garantiu isso comparando a nossa vida a uma peregrinação no deserto. Há lutas terríveis nessa jornada. Mas a terra prometida nos espera. Jesus assegurou isso a seus discípulos. Em João capítulo 14, versículos 18 e 19, ele diz: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Que grande razão para a esperança. E que força isso nos dá para a perseverança. Primeiro temos a exigência. Mantenham-se firmes na fé. Mas agora acabamos de ver o motivo para nos mantermos firmes na fé. O ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele ofereceu uma vez só um sacrifício na cruz que propiciou os nossos pecados. E ele continua sentado à direita de Deus, intercedendo continuamente por nós. Agora, por fim, primeiro, então, nós tivemos uma exigência. Em segundo lugar, tivemos um motivo, a pessoa e a obra de Cristo. Agora temos um recurso. O recurso é esse, o trono da graça. A nossa exigência, o que se exige de nós é que nos mantenhamos firmes na fé, que nos empenhemos bravamente, corajosamente nessa luta. Mas o motivo para nos empenharmos assim não está em nós mesmos, mas está no ministério do sumo sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse ministério que nos reconcilia com o Pai, que nos cobre com sua justiça, que abre a arca do tesouro celestial para nós. Isso possibilita o grande recurso da oração. Você só pode orar e chegar-se ao trono da graça porque Cristo morreu por você. Por isso o escritor nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que significa se aproximar do trono da graça? É muito simples, significa ir a Deus em oração com base no ministério do sumo sacerdote Jesus Cristo, com base na propiciação que ele fez, com base na intercessão que ele continua fazendo. A linguagem aqui dos escritores hebreus é clara. Ele nos diz para irmos ao trono de Deus. Ele nos lembra que é o lugar onde o sangue nos foi oferecido, onde o propiciatório, onde Deus chama os pecadores para se encontrarem com ele, está cheio de sangue, por assim dizer. O sangue foi derramado, garante acesso. Mas também somos lembrados de que que quem está ali é um rei
que nós nos achegamos diante de um trono. Há um rei, um trono real, há um rei. O rei dos reis está sentado nesse trono. Quais as implicações disso? É que quando nós vamos orar, por um lado vamos com uma confiança. Deus nos aceitará por causa de Cristo Jesus. O sangue de Cristo foi derramado. Nós também devemos ir com reverência. É uma ousadia reverente. Devemos ser reverentes diante de Deus, porque Ele está sentado no trono. Você percebe, meu querido irmão, querida irmã, que se Cristo não tivesse morrido por nós, nós não poderíamos dizer, vá e ore. O trono não seria o trono da graça. Seria um trono de pavor e angústia, porque a santidade e a majestade de Deus nos deixariam desesperados. Nós não poderíamos orar. Nós seríamos como Isaías. Ao ser confrontado pela glória de Deus, nós simplesmente diríamos, somos miseráveis, pecadores, nós não podemos contemplar o Rei e viver. Mas assim como veio um anjo e tocou brasas incandescentes nos lábios de Jeremias e disse que ele estava purificado, assim, da mesma maneira, a obra de Cristo é aplicada na nossa vida, para que nós possamos adentrar ao lugar mais temível de todo o universo, a sala do trono de Deus, que agora em Cristo recebe a designação de o trono da graça de Deus. Então devemos ir com reverente temor diante do Senhor, com confiança. Ele nos receberá, Ele nos aceitará. Mas isso não quer dizer ir de modo irreverente. Devemos ir com temor e tremor diante desse trono. A oração deve ser uma oração reverente. Você não está falando com seu vizinho, com seu tio, seu primo ou seu irmão, seu colega de escola ou seu colega de trabalho. Você está, ao orar, você se coloca num lugar que é chamado de o trono. Agora o trono da graça de Deus, mas não deixa de ser um trono. Respeite o rei, submeta-se ao rei. A segunda coisa, a segunda implicação, é que nós devemos ir com grande alegria. Por quê? Porque fomos favorecidos. O caminho antes estava fechado, mas agora está aberto. Nós não somos rejeitados diante da presença do Rei. Não há uma espada nos impedindo de adentrar a essa presença. Podemos ser recebidos e somos recebidos em Cristo como filhos. Filhos favorecidos, filhos convidados. E somos convidados a levar todos os nossos pedidos, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todo o nosso pesar, todas as nossas necessidades diante desse Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o Senhor dos Céus, que está sentado nesse trono. Mas também aprendemos aqui que as nossas orações devem incluir não só temor e alegria, mas elas devem incluir uma expectativa condizente com o poder e a bondade do Rei, diante de quem nós nos aproximamos. Você pode esperar ser ouvido, como diz o Catecismo de Heidelberg, que nós podemos ter a certeza de que Ele pode fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e de que Ele quer fazer, porque Ele é nosso Pai Celestial. Devemos, então, ao olhar para isso, pensar no poder da glória. Ele pode fazer, Ele quer fazer. Pensar na sabedoria de Deus, a sua vontade, que Ele sempre vai responder aquilo que é melhor para nós. Então talvez você pediu de um jeito e a resposta veio um pouco diferente, ou talvez totalmente diferente. E você com tanta confiança pode dizer, não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu desejei, mas isso aqui é o melhor para a minha vida, porque foi meu Pai, que é poderoso para fazer, que quer o melhor para a minha vida. Ele é sábio e Ele decidiu assim, e eu vou me submeter ao que Ele decidiu para a minha vida. Como disse o apóstolo Paulo,
poder que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós honramos a Deus quando temos satisfação na sua vontade soberana. Quando não só curvamos nosso coração na oração, mas curvamos nosso coração quando dele recebemos resposta à nossa oração. Quando pela fé aceitemos com satisfação e alegria aquilo que ele deseja nos dar. A maneira como ele deseja nos dar. Sabendo que ele é sábio acima de nós e que ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem, como diz Romanos 8, 28. E finalmente, irmãos, este é o ponto que está sendo enfatizado pelo escritor aos Hebreus. Nós devemos chegar a Deus com confiança, sabendo que ele vai nos receber favoravelmente, que podemos falar a ele livremente, ele nos ouve, que o trono do qual nós nos aproximamos é denominado de o trono da graça. Por quê? Por causa do sumo sacerdote que seguiu à nossa frente, garantindo o acesso a nós pelo seu sangue, a sua obra na cruz, uma única vez, e pelas suas orações intercessórias e contínuas ao Pai a nosso favor. Nós não devemos superestimar a importância dessa confissão, dessa confiança. Muitos cristãos lutam com a oração. Nós trememos com medo de nos aproximarmos diante do trono de Deus, porque a glória de Deus revela os nossos pecados, nossas fraquezas. Nos sentimos como envergonhados, nus diante dele. Mas aqui está, que devemos lembrar que quando estamos lá, estamos cobertos por uma veste de justiça, que não é nossa, mas nos foi concedida por Cristo Jesus. Então, mesmo que você seja tão fraco e inconstante, o seu lugar continua, se você está em Cristo, se você confia em Cristo, o seu lugar continua assegurado por causa da obra perfeita de Cristo a seu favor. E aqui está a chave para a oração. Orar com frequência, orar abertamente, orar com ousadia, orar com liberdade e alegria de coração, porque você está vestido com a justiça de Cristo Jesus, seu Salvador. Por causa de Cristo você pode se aproximar e receber todo o bem que seu Pai tem para você. Jesus também está orando por você. E é um trono ao qual você vai, mas é um trono de graça. Isso significa que quando você vai, seus pecados são cobertos pelo sangue e pela justiça de Cristo Jesus. É um trono de graça. As suas falhas são encaradas com compaixão e misericórdia. A sua fraqueza na oração e na leitura da Bíblia é coberta pela graça de Deus. Deus revela a sua bondade em te ouvir mais uma vez em todas as suas fraquezas, porque ele lhe vê sob a ótica da justiça perfeita de Jesus Cristo. E além disso, o ministério sacerdotal de Jesus Cristo assegura, e também a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo descreve essa ajuda em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a orar a Deus e graciosamente ele interpreta nossas orações, o que realmente precisamos, aos ouvidos do Pai Celestial. Além disso, por ser um trono da graça, Deus está pronto para atender os nossos pedidos. Ele tem prazer em fornecer as nossas necessidades. Ele tem prazer em nos conceder graça quando pedimos graça, força quando pedimos força, amor quando pedimos amor, fé quando pedimos fé.
perseverança quando pedimos perseverança. Ele constantemente nos diz: a minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Portanto, não tenhamos medo de pedir a Deus. Nós que somos carentes continuamente dele. Misericórdia deve ser tomada, deve ser procurada pelo homem de acordo com a sua necessidade. O trono é um trono no qual você encontrará misericórdia e graça. Essas duas coisas. Misericórdia para os pecados que você cometeu e graça para viver daqui por diante para a glória de Deus. É assim que Hebreus nos exorta. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Querido irmão, querida irmã, Deus exige que nós perseveremos através de todas as provações que temos que passar na vida cristã. Mas Ele nos dá uma grande razão para continuar. A obra salvadora do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E Ele se adiantou para abrir as portas, destrancar os tesouros da sua misericórdia e graça. E um desses tesouros é a oração. Um grande recurso que Deus nos dá. Um recurso que você não deve negligenciar. A fraqueza de sua vida, a instabilidade do seu coração, o desânimo que aí está, é porque você não está orando. Se você não tem forças para orar, olhe para a obra de Cristo a seu favor. Aí está o motivo para seguir. Ore para que você tenha forças para orar. Peça a outras pessoas que orem por você para que você tenha forças para orar. Busque ao Senhor. Busque sua misericórdia. Dobre seus joelhos e chore. E se você não tiver nenhuma palavra que dizer, chore, chore, chore. Porque o Espírito Santo transformará o seu choro em palavras diante do Pai, em pedidos de socorro para você. A misericórdia do Senhor nos oferece esse recurso maravilhoso. Temos não só a comunhão dos irmãos, que devem também orar uns pelos outros. Temos não só a palavra, que é penetrante, diante da qual não devemos endurecer o coração. Temos também a oração, que nos dá acesso ao trono da graça de Deus. Portanto, nós devemos nos aproximar desse Deus maravilhoso, com reverência, com alegria e com grandes expectativas. Pois o Filho de Deus, assentado à direita do Pai, nos garante esse acesso. Então lembre-se, o trono da graça é um lugar adequado a você. Você vai ser recebido em graça. Você será ouvido em graça. Você será respondido em graça. Temos um sumo sacerdote perfeito, Cristo, que faz com que o trono de glória e poder se torne para nós um trono de graça. Que lindo, que maravilhoso, que deleite podemos ter, porque isso é uma mensagem maravilhosa. É a mensagem do Evangelho, a qual, com todas as forças do nosso ser, nós devemos nos agarrar. Mantenha-se firme nessa confiança em Cristo Jesus e recorra ao trono da graça. Não negligencie esse recurso. Utilize esse recurso todos os dias de sua vida e você encontrará graça sobre graça. Amém. Queridos irmãos, eu vou orar pelos irmãos que desejarem oração. Eu vou olhar aqui em mensagens. Enquanto isso, você vai escrevendo aí. Se você tem um pedido de oração, escreva
esse pedido para que eu possa, então, ler aqui o seu pedido de oração. Tá? Então, saudações a os irmãos que estão conosco, a Raquel Silva, Wagner, Cris, o Rodolfo, o presbítero Rodolfo, que pegou do culto lá em Paulista, né? Tá pegando o finalzinho então aí da transmissão do devocional. Então, saudações a esses queridos irmãos. Então, se alguém tem pedido de oração, nós estaremos orando, pedindo a misericórdia do Senhor, a sua graça. Eu quero que você medite sobre tudo que nós ouvimos essa manhã. Não é só uma mensagem tipo vá e ore, mas o texto mostra claramente os motivos pelos quais nós podemos fazer isso, e por que devemos fazer, e com que tipo de confiança devemos nos aproximar, e com que tipo de expectativas devemos nos aproximar. É um recurso que você não deve desprezar de forma alguma. Ore ao Senhor. Então, muito da nossa caminhada na vida cristã é porque nós não desfrutamos da comunhão como deveríamos, não nos achegamos à palavra como deveríamos, endurecemos nosso coração e não aproveitamos o recurso da oração. São 3 recursos valiosos para nós nos mantermos firmes em nossa fé. Não houve nenhum pedido. Nós vamos então orar ao Senhor e agradecer por essa manhã. Senhor Deus, graças te damos por toda a tua misericórdia, por tua bondade, porque o Senhor nos oferece a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por teu cuidado, por tua misericórdia, e nos mostrar esse recurso tão precioso e valioso, a oração, mas não sob a luz de uma exigência meramente humana, como se fosse uma regra ou coisa semelhante, mas como um tesouro que se abre por causa da obra de Cristo a nosso favor. Que bom, Senhor, que tudo que nós pensamos sobre a vida cristã se fundamenta em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, o nosso Rei maravilhoso, o maior de todos os profetas. E por isso nós queremos te louvar. Porque tudo que Cristo fez e que ainda faz é perfeito e maravilhoso, Senhor. Que grande bênção ter um Salvador assim. Que grande bênção, porque quando pensamos e meditamos nele, vemos a sua beleza e a sua glória de uma maneira tão clara, tão bendita, e temos vontade logo de nos encontrarmos com ele. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos mais gratos por esse tesouro. Ajuda-nos a viver de uma maneira que glorifique mais a teu Filho Jesus Cristo. Que as pessoas, quando ouvirem nossas palavras, quando perceberem nossos gestos, nosso comportamento, elas possam ser conduzidas a pensarem sobre Cristo. Ó Pai, fortalece-nos. Fortalece-nos para que tenhamos confiança, para que busquemos sempre esse tesouro, essa riqueza, esse recurso da oração possa sempre ser utilizado por nós. Que sempre nós nos alegremos, nos deleitemos nesse Salvador bendito. Fortalece o teu povo. Ajuda os desanimados, os fracos, os que estão constantes, os que estão somente olhando para as suas tribulações e tristes e desgastados. Coraja-os em Cristo, para que vejam a glória e o poder de Cristo brilhando em meio às suas aflições. Fortalece, Senhor, a tua igreja, fortalece o teu povo, faz prosperar os caminhos benditos do Senhor, tua palavra, comunhão dos santos. Faz, Senhor, que nós aprendamos e sejamos fiéis naquilo que aprendemos. Pai, nós te agradecemos por esse dia.
Agradecemos por todas as dádivas do Senhor. E como já temos rogado, rogamos mais uma vez, concede-nos o retorno dos cultos aqui em São Paulo, Senhor. Pedimos, Senhor, tua misericórdia. O Senhor abre as portas e nos conceda essa bênção. Faça prosperar esse trabalho de plantação de uma igreja reformada em São Paulo, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela atenção. Se você fez o pedido atrasado, eu não vi porque eu desliguei o celular. Mas que o Senhor conhece todas as coisas, né? Possa atender às nossas orações. E hoje à tarde estaremos mais uma vez acompanhando o culto da Igreja Reformada do IPSEP. Então, se você não está acompanhando o culto em nenhuma igreja, pode estar acompanhando esse. E orando para que o Senhor nos dê uma boa semana, na sua bondade e na sua misericórdia. Obrigado pela sua atenção. Deus lhe dê uma semana abençoada debaixo da sua graça. Obrigado aos irmãos pelas mensagens. Depois eu vou